E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. Hoje com um assunto que tá em alta aí, o pessoal gosta, o pessoal curte pra caramba, porque Assimilação RPG tá de volta com a nova temporada Dia Zero. E aí, aproveitando que ele com essa volta do RPG, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os erros e os acertos da assimilação, pelo menos a nossa opinião, que ninguém pediu, né? Que é mais ou menos assim. Estamos aqui com ele novamente, nosso queridíssimo Vinícius. Estamos de volta, com uns episódios fora de novo, mais uma vez. Não estou de férias, parte 2, mas estamos de volta. O pior é que a gente gravou tanto episódio, vai ter um episódio que vai ter você, outro Jean, um vai ter os dois, vai ser muito engraçado isso A mistura doida. Agora entra as teorias. O Vinícius não gosta do Jean, o Jean não gosta do Vinícius, eles brigaram, o que aconteceu? Não O que estão mais juntos? aconteceu? É verdade, isso acontece muito no imaginário popular. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de assimilação, pessoal, para caso você mora numa caverna e não tenha ouvido falar aí, assimilação é um sistema de RPG que é feito, né, aqui pelo Hakim e pelo Lau, né, o Vinícius Lau Mota, distribuído aqui no Brasil pela New Order Editora. E aí ele pega um pouco dessa vibe de um sistema narrativo, onde as suas decisões importam pra caramba, e ele tem essa pegada de sobrevivência, né, de um mundo pós-apocalíptico, onde a civilização já foi embora, basicamente, e o que sobrou das pessoas está tentando sobreviver da forma que pode, e lutando aí contra um parasita que cada um carrega dentro de si. Parasita, ele tenta se assimilar ao mundo, e aí você meio que tem esse tema meio melancólico, de certa forma, mas ainda tentando se apegar aos resquícios de humanidade, essa dualidade constante entre a assimilação e o ser humano. E aí, começando pelos pontos positivos, Vini, fala aí uma coisa que você gostou de assimilação, que você acha legal, e a gente vai puxando essa conversa, a gente lida. Tá. Primeiro eu vou dar meu ponto aqui de que, tipo, o tema de assimilação me pega muito porque eu sou fãzaço de The Last of Us. Então, esse cenário pós-apocalíptico, pra mim, eu gosto bastante, gosto seja de zumbi, seja de fungo, seja o que for, alguma coisa acaba com a humanidade e ela tenta sobreviver a isso, com os resquícios digamos assim, de hordas, não, de pequenos grupos, né, humanos que sobraram para lutar com esse mundo que tá todo destruído. Eu sou muito fã desse estilo. E eu acho que esse sistema, por ele ser muito focado assim na narrativa e ele te dá muitos benefícios por causa da narrativa, eu acho que essa disputa que você tem do seu jogador, da humanidade e desse ser, dessa mutação, desse parasita que tem dentro de você, que você fica disputa, pô, eu posso usar esse parasita, eu posso usar essa mutação pra conseguir alguma coisa, pra fazer algo, sabe? Pô, eu tô, sei lá, correndo, escapando, eu preciso dar um salto longo num buraco que tá destruído no chão, porque se eu cair aqui eu morro, mas se eu ficar eu sou pego. Então eu posso usar esse parasita para ganhar um poder que me faça saltar, mas aí vem as consequências de eu estar pegando essa parte, né, entre aspas, assimilando com esse parasita para poder usar esse poder. E, cara, eu gosto muito desse tipo de conflito, sabe? De Uhum. você, pô, eu quero ter as minhas raízes humanas, eu quero ser o mais humano possível e tal, mas quando eu tô num momento de estresse, de tensão, que eu preciso ter algo a mais e eu vou lá e uso esse algo a mais, mesmo que esse algo a mais me faça mal, me traga alguma coisa Consequência, né? negativa, sabe? Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de pensar, e isso não está no livro, tá? Tipo, são as minhas impressões Uhum. sobre o tema, sobre o sistema. É que o assimilação, eu acho que a todo momento ele te faz a pergunta que é o quanto vale a tua humanidade, tá ligado? Sim. É um pouco disso para mim. Eu joguei quando saiu o beta lá no canal do Android, era só o inicial, já melhorou bastante o sistema e tal, mas eu gostei
muito dessa parada do eu sou frágil, mas se eu quiser eu posso assimilar um pouquinho aqui e me virar bem. Só que isso consome algumas coisas que eu posso não estar disposto a perder. Eu gosto muito, tipo, que a sua escolha tem peso. Isso é um parabéns muito legal, assim, para ele, sabe? Uma coisa que eu também curto bastante na simulação, assim, não é o meu estilo preferido, mas eu gosto, tá? É essa ideia de ele imbuir a narrativa dentro do sistema já. Então, eu vou usar D&D, mas até Pathfinder tem um pouco isso, o Tormenta também. Acho que todo sistema D20 clássico tem um pouco desse problema, que é você conseguir mensurar legal os combates de exploração, roleplay social, né? Até o Vampiro, que é focado no social, não faz isso perfeito. Não faz tanto, é. E eu gosto que a simulação, isso já está dentro da mecânica, assim. O modo como você interpreta as rolagens já vai ser o modo que você interpreta as rolagens já vai ser interpretativo. Ele já move a narrativa de alguma forma. Então, e isso é interessante, ao meu ver, por dois motivos. Um, é legal você ter um sistema que ele mostra esse caminho, mas também como a gente vê o RPG hoje em dia. Antigamente o RPG era muito essa parada meio mecanicista, regra aí, vamos seguir a regra e tal. Com o boom de stream de RPG e novas pessoas vindo para o hobby, você vê que tem uma queda nessa galera querendo muita regra, muita mecânica, e vem a galera mais querendo a narrativa. Então eu acho que eles fizeram bem não só para o sistema, mas eles foram muito espertos, que eles pegaram essa onda do mercado, tá ligado? Exatamente, exatamente. E querendo ou não, isso é bom para todo mundo. Porque assim, Lógico. pô, a gente vai ter sistemas, obviamente, que vão ser focados, cara, você vai rolar o dado e é isso aí, pronto, acabou. Não tem justificativa, não tem nada que, entre aspas, você possa fazer. O resultado é isso. Não, pô, tem o. Me narra, fala como você quer fazer. Talvez a sua falha não seja uma falha completa. Talvez você faça alguma coisa que não vai ser 100% o sucesso que você queria, mas pode ser um sucesso parcial. A gente tem vários sistemas que tem esse negócio de sucesso parcial. O próprio Avatar Avatar tinha mesmo, isso, né? Então, cara, isso é muito bom, porque, pô, você separa, pô, a gente quer que o que a gente interprete, o que a gente fale, o que a gente tá descrevendo do que vai fazer, tenha consequências. Mude alguma coisa, não precisa mudar 100%. Óbvio que uma hora ou outra talvez mude 100%. Uhum. Você pode ser um cara brilhante e na hora de você descrever algo que você faça, pô, você impressiona um mestre, e talvez você nem precise fazer uma rolagem, né? A gente tem muitas vezes em campanhas que a gente joga, pô, às vezes a descrição do que o cara vai fazer já é mais necessária do que uma rolagem. Pô, beleza, você vai fazer justificando, eu vou usar habilidade tal, porque eu tenho tanto disso, tanto daquilo, e eu vou usar a minha ferramenta que eu, sei lá, tenho há 14 sessões atrás e nunca usei, eu acho que esse é o momento certo. E funciona, talvez não precise de uma rolagem, isso é muito bom, tá ligado? Esse tipo de sistema, ele é muito divertido, ele gera menos travamentos, digamos assim. A gente não precisa ficar só toda hora rolando, sabe? A gente, pô, vamos, a narrativa, o que tá acontecendo faz completamente a diferença sem precisar, às vezes, de uma rolagem. Pô, isso destrava por um sistema que é focado em narrativa, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Não só isso também, eu também paro para pensar que, claro, e aí vamos deixar claro, gente, a gente não está falando que o sistema não é falho, não é essa a palavra que eu quero, mas é que assim, às vezes parece que o pessoal tem medo de errar, tem medo de fazer o jogador perder, não é isso, tá? Eu Sim, acho que se é um jogo, tem que ter algo em risco, o jogador tem que perder, e ponto, sabe? Assim, tem horas que ele tem que entender o que está em jogo e se ele fez uma escolha que não foi boa e os dados levaram a isso, ele tem que se lascar um pouco mesmo, porque é um jogo. aceitar, exatamente. Exato. Mas eu acho que o que a gente está falando no ponto aqui do assimilação, pelo menos, é como ele impulsiona bastante a narrativa, sabe? Exato. Uma coisa que eu gosto muito é que, assim, a gente, pelo menos, joga muito com regra, porque é um jogo que a gente gosta de jogar com regra debaixo do bolso, assim, até certo ponto, pelo E menos. precisa, né? Porque E, senão vira uma e não vira bagunça. várzea, exato, É, exato. Até para ser justo, né, com todo mundo e tudo mais. Mas
eu gosto de como o assimilação ele mexe com isso, porque no final do dia, quando a gente for contar a história da nossa mesa, alguma coisa assim, você não vai lembrar da regra que você, putz, lembra aquela vez que faltou um de dano e eu lembrei da regra e não, você vai lembrar como foi épico o ataque. O momento, Tipo, por exemplo, aquela sessão nossa que a gente jogou que o dragão, teve o ataque dos dragões lá na cidade, que chegou a revoar, pô, foi muito legal, eu te lembro desses momentos, sabe? É, Também, pode falar, perdão. não, eu falo assim, porque, tipo, beleza, você fala, pô, mas tem que ter rolagem. Sim, tem que ter rolagem. Eu vou dar até uns exemplos, assim, pô, às vezes você tem, sei lá, uma perícia que ela não serve para aquilo que o personagem tá tentando fazer. Mas, pô, às vezes a justificativa, às vezes o modo como ele diz que usa essa perícia, vale a pena, sabe? Uhum. Você não precisa tudo ficar sempre na rolagem do dado, no resultado do dado em si, ou focado só na regra. Pô, isso aqui tem que ser 100% a perícia, sei lá, sei lá, de mecânico, porque você vai desparafusar um parafuso. Não, pô, às vezes o cara que tem uma destreza ali, ele sabe desparafusar um parafuso melhor do que o cara que tem força. Então, tipo, esse é um sistema que eu acho, pelo que eu li, pelo que eu entendi, que ele abraça muito isso. Você pode ter interpretações de algumas coisas que você pode, às vezes, só deixar rolar e pronto, porque foi uma justificativa boa, vai progredir na história, não vai, digamos assim, prejudicar o que está Uhum. acontecendo na história, vai fazer a história andar, então segue, sabe? Eu Sim. acho que sistemas narrativos são ótimos para isso, para você, assim, não tirar 100% as regras, mas assim, para você deixar ele acontecer, sabe? Se tiver uma justificativa boa, se fizer sentido, deixar acontecer assim, e esse Gosto. sistema ele parece ser muito assim bonitinho para que isso aconteça, sabe? Para você Sim. deixar rolar, acontecer as coisas, sabe? E não só isso, eu também. E aí vendo. E novamente, pessoal, isso são pontos positivos ainda, tá? Para stream hoje em dia, porque querendo ou não, o hacking é a cara da parada, a coisa, a pessoa mais influente no produto, né? Uhum. E para stream até, que é o foco de muitos deles, ou para muitas pessoas, é até melhor que o combate seja mais fluido, e que seja mais direto. E aí, já puxando para um outro ponto positivo, é como os conflitos funcionam, que eu gostei muito, que é o seguinte, se você não sabe, o assimilação tem duas fases, né, que é tipo testes normais e testes de conflito, cenas padrão e cenas de conflito. E normalmente você tem algumas regras específicas para a cena padrão, e essas mesmas regras funcionam diferentes em cena de conflito. Nas cenas de conflito, uma coisa que eu gostei é que a resolução do conflito é medida pela quantidade de sucessos que o grupo tem. Então, como que funciona, para quem não sabe? Por mais que você combe pra cacete o seu personagem para ele ter mais sucessos, o que é excelente, legal, bacana, a pessoa que ela focou em fazer roleplay, se ela for criativa, ela vai agregar no combate da mesma maneira do cara que combou. Então, essa cena de conflito aqui, vocês precisam de 15 sucessos para passar. Talvez o cara que combou, ele consiga, numa rolagem muito boa, 4. Mas a pessoa que fez o personagem que não é tão focado em combate, mas foi criativo, ele consegue uns 3, uns 2. E ele está agregando, não parece meio aquela parada tipo, gente, meu personagem faz nada de combate, eu sou um inútil aqui. Ele beneficia os dois, né? É, é. Ele não deixa só. Beleza, eu vou focar no combate. Ok, você vai focar no combate, você vai ter o seu momento. Mas o cara que não tá focado em combate, ele vai ter o momento dele dentro do combate também. E ele vai ajudar, vai ser útil. Não vai parecer só algo tipo, ah, beleza, eu vou fazer qualquer coisa e vida que segue, porque o cara que vai decidir combate e vai chegar no turno dele, ele vai fazer o que precisa fazer. Uhum. Não. O cara da narrativa, ele também vai fazer a diferença. Isso é muito legal. Você não deixa. Igual você. Pô, é um sistema focado em narrativa? Sim, é um sistema focado em narrativa. Mas cada um tem o seu cantinho ali e os dois conseguem ajudar, seja no combate, seja no momento de diálogo ou de alguma decisão que eles precisam tomar. Todo Uhum. mundo vai conseguir ajudar, não importa qual for o momento. Se for o momento do cara do combate, ele vai ajudar mais que o da narrativa? Sim, mas o da narrativa também vai ajudar consideravelmente para a resolução daquilo que eles estão fazendo, né?
Não só isso, eu também penso que o Assimilação ele não tem muito, tipo, eu fiz um personagem, ele só funciona aqui. Não, ele pode ser melhor, mas não tem como você fazer um personagem totalmente inútil fora de combate, sabe? Exato. Ele vai ser bom em outros aspectos assim do jogo, querendo ou não. Até pela forma como você faz. Você primeiro monta o background inteiro do seu personagem para depois fazer a ficha dele. Então, você já vem ele com meio que pré-construído para ficar mais fácil a hora da gente fazer ali as regras. Sim. Também tem um outro ponto que eu queria entrar, mas eu queria saber se tem mais algum, senão eu vou comer. Vamos destacar outras coisas. Eu vou falar, é uma parada que eu gosto muito, que muitos sistemas têm, que é baralho. Eu gosto, eu adoro baralho, que pô, assim, obviamente, eu acho que o baralho tem muito mais foco, sim, para você jogar presencialmente, mas, cara, eu adoro o sistema que traz baralho, que traz os baralhos pra gente justificar alguma coisa, ou até pra rolar alguma coisa, tipo, beleza, vou dar o exemplo do assimilação mesmo. Uma mutação, o cara vai sofrer uma mutação. Pô, você sorteia na carta, porque as cartas têm as mutações lá. Isso. Então você vai e sorteia numa carta o que vai sair. Isso é muito legal. Mais uma vez, a gente joga o dado de lado e foda-se o dado. A gente só vai lá e pega uma carta, pô, aleatoriamente ali, muito mais divertido. Eu tenho opiniões controversas quanto a isso aí, tá? Sério? Cara, eu prefiro muito mais, assim, pegar um negócio aleatório num baralho do que rola o dado, vê o resultado, tem que olhar uma tabela, ali você já pega, qualquer você já pega, já olha, já sabe o que é, não precisa ficar consultando outras coisas, tá ligado? Aí depois eu vou entrar no ponto de consultar, porque tem umas coisas de consultar que eu também não sou muito fã no sistema de assimilação, que eu acho que complica um pouco as coisas, mas sim, fala o seu ponto aí. Não, então, antes de falar o ponto ruim, tem um último ponto positivo que eu queria trazer, é que assim, e tem a ver com um pouco que você falou, tá? Mas é como as mecânicas do jogo fazem muito sentido com a proposta que ele te entrega. Então, assim, tem coisas que eu não gosto, que eu já vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Mas não é porque, tipo, nossa, isto é. Não, tem uma coisa que é péssima e eu achei muito ruim que eu vou falar, mas a grande maioria, tipo, não é que não faz sentido com a proposta do jogo. É que eu não gosto e eu, particularmente, não é uma parada que eu curto, mas. E é isso. E é aquilo, não tem como eles agradarem todo mundo também, tá tranquilo. Que nem uma parada que eu acho muito legal. Que eu acho legal na teoria, na prática nem tanto, que eu vou entrar daqui a pouco, que é a ideia do cabo de guerra, da determinação humana brigando com o assimilação. Eles trazem a mecânica para isso. Eu acho o conceito muito foda, sabe? A prática nem tanto, mas o conceito não é tanto. Mas começa agora, vai. Pontos negativos, Vini. Vamos lá. Começa você aqui. Eu quero que você traga um cabuloso aí. Eu já vou entrar, né? A gente falou agora recentemente da situação de conflitos. Cara, eu acho que, beleza, você tem as suas situações de ameaça, mas você também tem do ambiente. E eu acho que isso traz não só uma complexidade maior, mas também traz um peso muito maior para o mestre, porque tem que rolar os riscos de ambiente, rolar os riscos de ameaça, e é uma coisa separada. Então você tem que ter, sei lá, tá pegando fogo. Vou dar um exemplo assim, pô, vocês entraram num laboratório que tá pegando fogo. Aí tem um bando de saqueador lá dentro, e aí o mestre tem que gerenciar pontos de dano pro fogo e para cada saqueador individualmente. Então, assim, você não rola para um grupo, você rola individualmente para cada um. E ainda mais tem o cenário. Eu acho que para um sistema que você majoritariamente está focando em narrativa, você deixa o combate um pouco mais arrastado. Porque são mais coisas que precisam ser roladas, mais coisas que precisam ser decididas durante o combate. Eu acho que você acaba sobrecarregando quem está narrando e tira completamente o foco entre aspas, do sistema, que é a narrativa. Você está colocando mais coisas para deixar esse combate arrastado, mais longo, e menos focado na narrativa, que talvez depois algo aconteça e tal. Então eu acho que você pegar um sistema narrativo e fazer coisas que estendam o combate já complica um pouco, sabe? É engraçado que eu só tenho um vídeo da Gerhardt aí, e para mim ele tem um pouco do mesmo problema, assim, da gestão de recursos, sabe? Tipo, Sim, acho que o jogador ele nem vai sentir,
Mas o mestre vai, tá ligado? O mestre vai, sim. O mestre com certeza vai. E aí, time, só para vocês entenderem, a gente não tá falando que é um problema ter recurso para gerir, tá? A gente joga Tormenta, D&D, Pathfinder, Lancer. Se tem coisa que a gente gosta é ficar mexendo com o númerozinho. É que para a proposta que o jogo traz, a gente acha que é um pouco contra. É a mais, é bem a mais. Uma parada que eu não gosto particularmente, e é aí que não vou falar, é o sistema de assimilação e determinação. Novamente, eu acho o conceito muito da hora. Eu só quando eu ouço e falo, caralho, olha que da hora ter essas duas partes de mim brigando o tempo inteiro. Então, eu acho assim, um parque de diversão para roleplay, sabe? Para interação e para tudo. Aí vamos lá para como funciona. Tipo, você tem os pontos de assimilação, os pontos de determinação. Aí a cada rolagem que você faz, você gasta 1 ponto de assimilação para poder jogar um outro dado. Se você não tem de assimilação, 2 pontos de determinação. E aí, dependendo de quantos você gastou, você está suscetível ao que acontece na manhã. Eu achei, não é nem confuso, eu achei mal explicado como que tá lá no livro, sabe? Eu acho que deram muita volta para fazer uma coisa que podia ser muito mais fácil. Muito mais. Vamos ser bem sinceros, isso tem completa. Não é referência, mas é. Cara, esqueci a palavra. Não é referência. Quando você. Não é copia. Quando você pega alguma coisa, eu entendi. Eu sei o que você quer falar, mas eu tô. Inspiração? Inspiração, exatamente. Inspiração. Perfeito. Tem completa inspiração de Indaghat, que é a mesma coisa do medo e da esperança lá, que a gente tem os pontos de medo, os pontos de esperança, que a gente faz nas rolagens também. Assim, é o que eu falo. É muita coisa para um sistema que é focado em narrativa. Ok, eu entendo que tem que ter, porque faz parte do mundo. A gente tem essa luta dentro da gente por causa da mutação e tal. Mas eu acho que acaba complicando. Se você não simplificar as regras para isso, arrasta tudo que você for fazer, que for depender de um dado, você arrasta para deixar essas rolagens de dado mais longas. Então eu acho que ela podia ser mais simplificada justamente para isso. Para quando a gente fizer alguma coisa narrativa dentro da nossa campanha, eu não precisar ficar, pô, eu vou usar 1 ponto desse, eu vou usar 2 pontos do outro, e para, e pensa, quando podia ser algo que, assim, é uma rolagem, já foi, já tá decidido, a gente já decidiu antes o que ia fazer, e já funciona. Eu acho que, como eu disse que do combate, se você coloca muita coisa do cenário, mas cada ameaça tem que rolar para tudo individualmente, você acaba arrastando uma coisa que não precisa para um sistema que é mais narrativo, sabe? Cara, o meu problema é mais só como tá escrito mesmo, sabe? Pelo menos para mim, pessoalmente. Porque uma coisa que a simulação tem pouco é sabe aqueles exemplos quando você tá lendo o que é um RPG? Aí vai ter 2 páginas eles fazendo um grupo jogando para você entender. E a simulação não tem isso. E assim, tudo bem, eu sou macaco velho, normalmente eu entendo. Mas para esse exemplo específico do determinação e simulação, seria bom ter um exemplo um pouquinho mais detalhado. Que é uma mecânica principal do sistema. É uma mecânica core assim, do sistema. Porque, por exemplo, para mim era muito mais fácil fazer o seguinte. E aí, gente, não sou game design, eu não testei, a minha eu acho que é correto, tá? Mas, por exemplo, você tem 5 pontos, né? Determinação e o outro, e tipo, gastou 1, ele avançou tudo, que é como faz, né, normalmente, tá? Só que ele tem muita demanda. Para mim, se fosse 1 para 1, já era melhor. 1 para 1, 1 para 1 já ajudava e facilitava isso, sabe? Tudo bem, uma coisa que a simulação tem que os outros livros de RPG nenhum tem, o que eu achei muito bom, inclusive, ponto positivo para eles têm uns QR Code ao longo do livro, você basicamente bota foda, e aí vai um vídeo do Hakim explicando. Isso é muito foda, muito legal, mas é como se ele estivesse lendo o que já está no livro, entendeu? Então, para mim, que quero entender o alcance, não ajuda. Talvez uma pessoa que não entendeu nada seja top e legal que tenha, tá, gente? Mas
como você disse, às vezes parece que você só tá vendo ele falar o que você já leu. Mas tem muita gente que não entende lendo e Exatamente. consegue entender mais ouvindo alguém explicar, né? Faz todo Exato. sentido. E é o que eu também acho, e aí depois a gente vai entrar nos outros problemas, mas aí eu entro também no ponto de tipo assim, beleza, digamos que você ainda não tem entendido 100%. E aí, imagina você parar no meio de uma sessão para ler a regra, você não entendeu e ainda você ter que escanear um QR Code para ver, sendo que no próprio livro, como você disse, podia ter um exemplo de uma situação. Quando é alguma coisa mais complicada, é muito útil você coloca, pô, uma situaçãozinha, como se você estivesse narrando uma mesa, tipo, ah, fulano foi fazer isso, isso e aquilo, e a pessoa que controla o personagem tal fez isso, isso e aquilo, para exemplificar essa regra, sabe? Mostrar para Sim, ela como sim. funciona dentro de uma mesa. E não só, tipo, ah, beleza, aí tem que puxar o QR Code para ler, pegar o celular, abrir, olhar, ver, aí até você assistir o vídeo, talvez entender para depois você passar para alguém no meio de uma sessão, eu acho que complica um pouco. É, Porque assim, vamos ser bem sinceros, a gente entende de RPG, mas nem 100% das vezes a gente lembra de como funciona uma regra, lógico, como lógico. funciona alguma coisa, então a gente realmente precisa consultar. E quanto Sim. mais rápido a gente consultar e lá tiver melhor explicadinho, talvez até com um exemplo de como ela funcione, isso agiliza muito mais a nossa sessão, sabe? Porque assim, o que vai acontecer, e eu acho que até o correto das pessoas fazerem é assim, vão ignorar aquilo, vão fazer errado ali mesmo e depois vai E tentar entender depois ver o que melhor. faz. Exatamente. E aí puxar um outro ponto que eu não curto tanto de assimilação, que é o que eu falei, que ia ser controverso, o que você disse Uhum. até, é que assim, e novamente, e aqui é gosto pessoal, eu acho que faz sentido pra cacete com a proposta do livro, é que eu não gosto, tá? Eu acho as assimilações aleatórias demais, velho. Sabe? Não, Hum. não me agrada, mas, novamente, não é porque é ruim. Vamos supor, você não escolhe como seu parasita vai assimilar, vai Vai, depender do. é. Vai Uhum. depender do lugar e da situação. Às vezes as pessoas passam pela mesma situação, no mesmo lugar, mas como são pessoas diferentes, o parasita evolui diferente. Não Diferente. faz sentido. É só que eu sinto que eu queria ter um pouco mais de controle na hora de que o meu personagem assimila, sabe? Eu sei que você pega os dados, você vai jogar o dado, e aí, dependendo do dado que cair, você pega de um baralho específico, né? Tem um pouco disso. E aí, dependendo de sucessos ou pressões que você tire, você pode melhorar ou piorar um pouco esse resultado. Mas sabe quando eu falo, putz, o Haki é tão combeiro safado, uh, eu sou um combeiro safado, eu queria ter um pouco mais de controle para tentar. Talvez, e a minha sugestão fosse tipo, cara, quando você vai assimilar, você jogou o dado lá, tira duas cartas, duas, três cartas. E aí você escolhe uma das três. Pô, já para mim já ia ser um pouco melhor. É, E tudo é, bem. é uma mecânica que eles podem implementar talvez num suplemento futuro e tal. Isso. Eu concordo que também é muito aleatório, mas entre aspas, assim, é corrigível. Dá para corrigir com Sim. homebrew, a gente inventa uma regra na mesa para enquanto estiver jogando. Mas eu concordo que no próprio livro base já poderia vir uma mecânica assim para você realmente, tipo, beleza, eu quero que a minha assimilação cresça do jeito que eu quero, que ela mude conforme eu quero que ela mude. Não só aleatoriamente. Pô, vai ter mais consequências, sei lá, vai ser mais difícil fazer e Pô, tal, isso ia ser legal, tá? Você né? influenciar a assimilação, mas você Uhum. se fode mais por isso. Eu acho legal. Exatamente. Eu acho Tipo, legal. porque assim, você tá dando realmente o que o personagem quer, mas você também tá tirando mais dele, sabe? Exato. Então, vamos entrar no Fullmetal Alchemist, é a A troca troca equivalente, equivalente. entendeu? Então, você, pô, deveria sim, eu concordo com você, também não gosto muito de como funciona essa aleatoriedade da assimilação, apesar de gostar de tirar as cartinhas, de Sim, pegar a sim. cartinha pra coisar, mas eu concordo que ele deveria ter mais essa opção de controle. Claro, vai ter gente que não vai querer, vai ser aleatório e tal, não tem problema, mas a Exato. regrinha tinha que estar nesse livro base e ela tinha que estar. Eu acho que podia ter um apêndice, assim, no final, regras opcionais. Ou o próprio Fábula Última, ele faz isso. Tipo, É. regras opcionais para aqui. Pô, já é legal. Uhum. E aí, gente, novamente,
é só opinião nossa, não é regra, se não faz É. sentido. Talvez isso nem fizesse sentido pro design do jogo, porque, por exemplo, a mesma coisa que eu querer que o. Ah, eu acho o Cthulhu Dark demais, eu queria que fosse menos. Não, porra, Cthulhu é pra isso. Talvez essa é a ideia do jogo mesmo e eu que aceite, entendeu? Em vez de bichos cósmicos bizarros, pôneis. Serão Ah, pôneis. pô, imagine um pônei com um tentáculo no meio da testa, mano. Isso é assustador, velho. Isso ia ser assustador, tá? Só falando. Cara, e uma última coisa que eu queria falar, mas nem é necessariamente um ponto ruim, não. Eu acho que até é um ponto bem positivo. Eu acho super maneiro, assim, o foco que eles. E aí não é muito sistema, mas. E eu também, o Assimilação não me pagou pra falar isso aqui, não, tá, gente? Vocês acham? Não é patrocinado nem porra nenhuma. Eu tô usando vídeo porque eu quero. Mas eu acho muito legal que, apesar dos erros, eles estão corrigindo. Eles erraram em algumas coisas. Meu, o sistema beta deles estava muito ruim. Estava horrível, meu Deus do céu. Estava divertido, você conseguia enxergar o potencial, mas estava muito ruim. Demorou um ano, atrasou pra caralho, né? Atrasou, né? Não deveria. Não... Que novidade, Que atrasou. novidade, financiamento coletivo atrasar, uau, né? Mas assim, pelo menos eles estão consertando a jogabilidade, que é o principal. E o próprio Hacking Law falou, pô, a gente tem conteúdo aí para tipo 4, 5 anos, que tem um monte de coisa pensada. Então eu acho legal porque ele pode ser um outro gigante que a gente estava esperando aí. Por exemplo, eu não sou o cara que gosta de Ordem. Não gosto. Quero jogar um dia. Eu nunca joguei Ordem, tá, gente? Eu só vi umas mesas e tal, e eu não gostei do que eu vi. Vou jogar em breve, novidades em breve. Não falarei muito. Novidades em breve. Mas aí, por exemplo, eu já não sou tão chegado. Na simulação que é um novo, pô, massa. E aí eu vi um comentário no canal um dia que falou o seguinte: a pergunta é: precisamos de sistemas novos de RPG? E a minha resposta é: sim, pra caralho, que lance um novo todo dia, sabe? É o que eu vivo falando aqui. Eu já falei isso até em alguns episódios. Quanto mais sistema lançar, pra mim, melhor. Eu Exato. adoro jogar sistemas novos. Por mais que no fundo eu acabe preferindo um ou outro, eu adoro jogar alguma coisa nova. Eu não tenho problema com jogar nenhum sistema novo. Mas assim, cara, pô, por que não ter mais sistemas? Pô, se Exato. eu vivo falando aqui, cada vez que lançar um sistema de um universo que eu goste, eu vou atrás. Eu já falei, eu falei no episódio aqui sobre Duna, que vai sair Uhum. acho que é a Retropunk que tá trazendo para o Brasil Acho o que é. sistema de Acho Duna. que é. Eles trouxeram de Fallout, que eu peguei também, o sistema de Fallout. Pô, Ah, verdade. eu sei que tem de Star Wars, mas por que a gente não atualiza esse de Star Wars que já é muito antigo? Faz uma versão nova, traz uma Uhum. versão nova de um sistema de Star Wars. Pô, vai dizer que você não quer, sei lá, vou pegar seu anime favorito, seu Jujutsu Kaisen, o É. Naruto, o One Piece. Pô, imagina você jogar uns sistemas desses. Eu não vejo problema, sistemas novos são super bem-vindos, ainda Não, mais com temas que a gente goste, tá ligado? E é isso que isso é importa, a gente verdade. precisa gostar dos temas. Se você não gosta, é só passar, deixa pra quem gosta jogar. Não tem problema lançar, tem que lançar sim. Ainda mais que quando trazem mecânicas novas, coisas diferentes que a gente pode usar até em outros sistemas, é muito divertido, cara. E a assimilação tem uma coisa que eu sinto muito com o Skyfall, tá? Uhum. Eu sinto, quando eu leio e eu vejo as paradas, eu sinto. Não tô falando que eles erram pra caralho em muita coisa, gente. Não tô passando pano, não. Mas na assimilação, eu sinto muito assim que tem muito amor envolvido na parada, sabe? Tipo, os caras quiserem entregar um negócio muito legal. E Sim. aí isso faz eu passar um pano gigantesco por um monte de coisa que eu nem deveria passar. Mas, assim, enfim. E a assimilação, o próprio Hacking falou que dá para, pelo sistema como ele funciona, lógico, você ia ter que mudar conceitualmente algumas coisas. Mas, por exemplo, daria para você pegar uma assimilação e jogar na mitologia nórdica, onde as assimilações eram poderes de deuses dando para você. Dá para fazer, Sim. sabe? É uma coisa bem legal nesse sentido. Tem mais algum ponto, Vini? Não, eu queria falar um pouco a gente tem lá os dados especiais, né, que tem os símbolos lá, que aí eu entro também, eu acho que é um ponto negativo, vai lá, eu não tenho os dados. Ah, mas tem a tabela lá, pô, mas aí entra naquilo que eu falo, tipo, é um sistema narrativo, é para ser mais focado em narrativa, e você sempre parar para consultar tabelas, para
ver o resultado, eu acho complicado. Ah, mas também tem o aplicativo, mas é mais uma coisa para você colocar na mesa, sabe? A gente já tem a gente sabe que tem muito. Pô, eu não gosto de falar muito isso porque falar, mas por que você joga com esse tipo de player? Cara, tem player que vai estar lá porque ele quer jogar com os amigos, ele não vai estar 100% focado porque ele tá lá pra curtir com os amigos. Tem um amigo E que é é o brother isso. da galera, ele nunca jogou, a primeira vez que ele vai jogar, velho, tá ligado? Ele chegou ali e E quer ele não brincar. tem a obrigação de baixar um aplicativo no celular ou ter mais uma folha na ficha dele que é uma tabela, porque eu tenho os dados especiais e aí ele precisa converter um dado, sei lá, um D6 padrão lá. Dependendo do resultado do D6, ele tem que ver qual que seria no dado especial para ver certinho o que sai. Então eu acho que assim, poderia ter feito já sem os dados especiais, poderia ser alguma coisa mais simples. Entendi. Inverter, né? Você tá falando, Inverter, tipo. exatamente. Para não ficar, vamos consultar a tabela para ver o que é o resultado. Porque, pô, obviamente você vai decorar, se você tiver o dado com símbolo, você vai decorar, esse É, símbolo aqui é isso. Mas o que é o 6? O que é o 2 no resultado de um D6 entendi, para simbolizar esse dado, tá ligado? Aí tem que consultar, então eu acho que, entendi. mais uma vez, ele alguma. E esse é o meu um dos pouquíssimos, eu não tenho muitos problemas com esse sistema. Pelo que eu li, eu gostei bastante de muita coisa. Mas eu acho que ele arrasta muita coisa que não precisa ser arrastada. Ah, Poderia ser um entendi. pouco mais simplificada para realmente a narrativa fluir mais constante, sabe? Sem pausas para consulta, sabe? E aí, talvez, isso daí que você comentou, eu entendi o que você falou, tipo, ensina as pessoas a jogarem com os dados padrões, aí esse é um especial, um adendo, né, e E o tal. especial, Isso. aí é outra história, tá ligado? Eu acho que aí, e aí, tirando do meu orifício, tá? Não faço ideia. Eu acho que aí já vem uma parada de marketing mesmo, sabe? É, Tipo, não, pra. sim. É, esse é o dado de assimilação, quem vê sabe que é assimilação e vai querer É. comprar esse dado, então acho que é um pouco disso. Eu não lembro se o Daggerheart tinha uns dados especiais. Eu acho Não, que só mudava a cor, na é verdade, a né? Eles só cor e mudam a tipo cor. 12, tipo 1 ou 12, sabe? Que tem a adaga. É porque são dois d Eu acho 12 que é isso. padrão. Tem um. Acabei de falar, o próprio Fallout ele tem. Assim, mas faz sentido com o universo, que você tem o dado lá que você joga pra ver onde você vai acertar. Se você deu um tiro na cabeça, se você deu um tiro no peito, no braço, na Ah, tá. perna, É mais e assim vai. intuitivo nesse sentido que você tá É falando. mais intuitivo. E Entendi. aí faz sentido, pô, beleza, eu realmente preciso dos dados do Fallout, porque, pô, se eu tiver que. Aí o Fallout também tem esse mesmo problema, porque, tipo, eu tenho os dados do Fallout, mas e se eu não tiver, se eu só tiver o livro básico? Eu vou precisar rolar um D20 pra saber aonde eu vou dar um tiro no cara, aí eu vou ter que olhar uma tabela, porque no dado do Fallout ele já tem lá bonitinho, na cabeça, no peito, aí eu vou ter que rolar, ou eu vou ter que decorar uma tabela inteira de 20 opções pra saber onde eu vou acertar, tá ligado? E aí, e isso é o que eu falo de arrastar, você tá pegando e arrastando uma coisa que não precisava arrastar, sabe? Entendi. Bom, pessoal, acho que hoje o episódio foi esse falando de assimilação. Se vocês concordam ou não com a gente, deixem aqui nos comentários para a gente saber se vocês concordam ou não. Apenas lembrando, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, hypem se aparecer para hypar aí para vocês. Lembrando que no nosso YouTube tem vídeo de assimilação RPG e também, se você não sabe, você está sabendo, agora o Rotina de Mestre tem um site próprio, então ele está aqui na descrição. Oh, meu Deus, o Rotina de Mestre tem Oh my a god! site. Oh, my God! E aí lá tem texto de assimilação explicando mecânicas também para vocês, rotinademestre.com.br, se eu não me engano. E, até porque o meu diretor não me corrigiu, então Tá está na certo. descrição, tá na Tá na descrição. descrição, tá na descrição. Fili, tem algum ponto para mencionar mais? Não, é isso. Manda pra gente aí o que vocês gostam mais do sistema, se vocês estão empolgados com a nova temporada, como é que vai ser pra vocês. E é isso. Manda tudo que vocês quiserem sobre o sistema aí pra gente conversar aqui embaixo. Marca o Hakim para ele ver o nosso vídeo. É verdade. Marca o Hakim para ver o nosso vídeo. Se você segue o Haki lá, manda o link do vídeo É, pra ele. Fala, olha os caras falando sobre a assimilação. já precisou ele vir aqui dar uma entrevista por de foda. Seria legal. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção e eu vejo vocês no próximo IF.